Top, é isso aí. A gente faz tipo um resuminho, né? Não dá pra ler na íntegra. A gente faz um resuminho e tenta explanar o que tá abordando naquele tópico do livro, né? E muitas vezes só ler é difícil. Aí a gente tenta extrair alguns exemplos e colocar no código pra gente olhar juntas, né? Vamos estudando, na verdade. A maioria das coisas, assim, o que a É. gente leu, até tendo experiência ou não, muitas vezes a gente não assimilou, não teve experiência ainda com o que tá falando ali no livro, mas a gente vai aprendendo juntos, né, Cris? A gente compartilha as dores. Porque a gente lê algumas coisas e não entende, né? E dá Alguns risada. trechos assim. Alguns trechos são muito complexos, né? A gente não consegue entender. E às vezes trocando ideia, de repente surge, né, um entendimento melhor. A gente dá risada junto, aprende junto, chora junto. E é isso aí. Junto. Melhor juntas do que separadas. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a tela aqui do Screen 1, Screen 2. Deixa eu ver, pra mim não errar. Acho que é isso. Vocês devem estar vendo a minha tela do Disk. Agora Vocês estão vendo aqui o meu browser com o O resuminho? livro, O livro? isso. Ah, é o resumo. O É. resumo. É. Então, deixa eu abrir o livro aqui. A gente sempre olha o livro e vê o resumo. Porque assim, né? O livro, a gente tá aqui hoje. As outras vezes a gente tentava ver dois tópicos. Acho que lá no início, quando a gente começou, a gente conseguiu ver dois no encontro. Aí depois começou a diminuir, porque começou a ficar maior os itens para ver. Então, aqui, vamos voltar aqui no. A gente tá ainda vendo essa questão de memória, só lembrando, recapitulando do livro, a questão de criar e destruir objetos, que é relacionado à parte crítica de memória, né, de performance, que é tão importante na programação. E como a gente tem visto e já viu aí que todos os tópicos, agora a gente tá no item 9, né? A gente começou, eu não me lembro, mas eu acho que a gente começou em setembro, outubro. Já faz um mês e 2 meses. Eu não sei. Tu se lembra, Cris, quanto tempo a gente tá aí Ah, eu não estudando? lembro, não. Mas foi mais ou Hoje menos isso. você Oi. vai gravar só para não esquecer. Já tô gravando. Ah, Já beleza, botei aqui beleza. pra começar. E aí eu acho que vou chutar aí uns 2 meses a gente tá lendo esse capítulo aqui. Acho que quase 2 meses. E a gente está nesse último item tópico do criar e destruir objetos, que é mais relacionado à performance, a problemas que pode dar de memória, né, de garbage collector, enfim, coisas de performance. Agora a gente está aqui no item 9. Chegamos no último item desse capítulo 2 finalmente. Porque o 1 é só ali introdução, não fala o conteúdo assim, entra em conteúdo no livro. E aí, assim, esse item 9 ele tem aqui, ó, algumas pagininhas, não é muito, mas pra gente ler na íntegra não dá. Então, o que a gente fez? A gente faz um resumo. Antes a gente começou com os resumos que a Paula tinha feito num blog, que foi bem legal. Mas alguns itens não tem, né? A continuação. Aí eu resolvi fazer por conta própria aqui para ajudar a gente, porque senão a gente não consegue, né, ler. Então, assim, eu resumi aqui algumas partes que eu achei que tem mais a ver, assim, que são mais importantes desse tópico. E deu uma pagininha e um pouquinho. E aí, o que a gente faz? A gente lê, a gente se reveza aí para ler. Cada uma lê um bloquinho aqui.
e vai estudando juntas, né? E aí eu coloquei aqui, dessa vez, uma pausa aqui para a gente olhar o código, beleza? Quem quer ser voluntária para começar? A gente viu, né? Eu não vou fazer eu pensei em recapitular o que a gente viu no item anterior, porque tá meio misturado. Tem coisas que a gente viu no item anterior para esse, mas eu acho melhor a gente já começar e tocar ficha. Quem que se dispõe a ler esse primeiro bloco aqui, esse bloquinho pequeno aqui? Alguém? Eu vou mandar o link, peraí, pra vocês aqui. Acho que já tem ali no grupo, mas vou mandar de novo. Quem que... Eu posso ler esse pedacinho aí. Bora, Cris. Vamos lá. Então, item 9, prefiro o uso do try with resources ao try finally. As bibliotecas Java possuem muitos recursos que devem ser fechados manualmente, invocando um método close. Exemplos: input string, output string, Java SQL connection. O fechamento de recursos é muitas vezes ignorado pelos clientes e provoca consequências de desempenho terríveis e previsíveis? Imprevisíveis? Não sei. Pois é, tá errado. Deve ser Embora imprevisíveis, né? Eu acho que é. eu acho. Embora muitos desses recursos usem os finalizadores como rede de segurança, eles não funcionam muito bem. Historicamente, uma instrução try finally era a melhor maneira de garantir que um recurso fosse fechado corretamente. Então, aqui tá dizendo que antes era feito de uma forma que não é mais assim, né? Não é a forma mais correta de fazer hoje a partir de uma data específica, que na verdade aqui eu vou até botar pra cima aqui, porque a partir do Java 7 teve muitas mudanças, né? Então aqui tá dizendo que já faz muito tempo, na verdade, né? A gente tem visto aí que o Java tá evoluindo cada ano, a gente já tá no 17, mas teve a partir do Java 8 teve umas mudanças drásticas enormes. Então, acredito que a maioria deve usar de 8 para cima. Mas tem muita gente que continua programando do jeito antigo, então é bem importante a gente ver. Aqui tá dizendo que 2/3 dos usos dos métodos de fechamento nas bibliotecas estavam errados. Cara, que gafe isso aqui, né? Mas enfim, eu separei aqui a parte do código do livro que, vamos lá, mostra o exemplo antigo, que não é mais a melhor maneira. Para quem já está acostumado, ou quem já viu cursos e tal, já tá bem habituado com esses try e final aqui, que é tentativa de, né, fazer algum bloco de código, e o finally aqui, ou catch, é parecido com o try catch, né, que é para exceção, mas daí o final é para ser executado aqui na finalização dessa tentativa aqui. Tentou ler a linha e fechou do buffer header. Eu acho que eu coloquei aqui no IntelliJ. E acredito até que se der um erro, ele executa o finally de qualquer forma, né? A ideia de fechar aí no finally era que se ocorresse um erro, ele fechasse o recurso mesmo assim, né? E eu lembro de ter usado muito isso aí. Ou seja, era uma garantia, como se fosse, entre aspas, uma garantia que, não, ele vai executar sempre isso aqui, né? Ele vai executar. Ele até tenta. Mas como a gente viu ali, tá vendo? Tá descobrindo agora, não funciona para esse tipo específico de recurso, que são
aquelas classes que são mencionadas ali, que é, por exemplo, arquivo, stream, socket, coisas que são recursos da memória que a gente precisa fechar, né? Tem necessidade de fechar obrigatoriamente, senão fica complicado. Então, bem lembrado, Cris, porque esse final aqui é meio que né? Isso aqui sempre vai executar, sempre. Eu acho que ele até entra aqui sempre, mas não quer dizer que vai funcionar, né? Só até eu tava com a classe aqui do item anterior, que é o 8, que ele já entrou nessa. Que a gente fez um exemplo usando um conceito de limpeza, né? Que é o cleaner, dentro do close aqui, que ele é implementado com essa classe aqui que a gente vai se lembrar de novo dessa classe aqui, que a gente abordou no item anterior, e a gente vai falar dela de novo. Que ela é meio que agora é obrigatório a gente usar essa classe aqui para fechar os recursos de memória. Então, coloquei aqui nessa classe aqui, aquele exemplinho ali que agora tá falando do código, que é um método aqui que eles dão de exemplo, né? Falando que não é mais a melhor forma errada, antiga, né? Aqui ele criou um buffer header, né? Que é uma classe aqui para leitura de caracteres, né? Por exemplo, quando a gente faz aqueles exemplos mais... vou ler aqui o teclado, né? Alguma coisa do teclado, ele vai ler a linha, tenta ler, ele inicializou com null. E aqui pode dar uma exceção, né, gente? Aqui eu até botei aqui ali no livro, ele menciona que que aqui essa linha pode dar exceção, né? Por algum motivo, não consegui ler o dado. E aí ele tenta entrar no final e também pode dar erro aqui. Então, vai estar suprimindo, vai estar uma exceção suprimindo essa aqui, suprimindo essa primeira, que ela é a mais importante, né? Se a gente for olhar no log, essa aqui seria mais importante porque ela é a causa do erro. Só que daí dá exceção aqui, e aí dá uma bagunça toda e não fechou nada. E não fechou o recurso e não garantiu que fechou o arquivo, esse buffer. Ou seja, deu uma merda. E aí, aqui... Agora, Pode agora comentar, que você Cris. falou, não, agora que você falou que caiu minha ficha, eu não estava entendendo essa parte de suprimir o erro e tal, né? Realmente, isso pode dar erro no readline, e aí ele vai fazer o BR close porque tá no final ali, né? E aí pode dar um erro no BR close e aí some o primeiro erro, né? Agora que eu, eu entendi o que ele Daí estava falando. parece É, que nesse caso aqui que ele explicou, o primeiro erro ele meio que é ignorado e só mostra esse segundo. Só o mostra esse último, né? segundo que ele Uhum, tentou fechar e deu erro porque ele não conseguiu nem abrir. Daí, tipo, quando a gente uhum. analisa, né, na pilha de exceções, quem tá mais, né, vai investigar a causa dos erros no sistema, é muito importante manter a pilha de exceções original, né, como deve ser. E aí, nesse caso aí, ele daria problema porque a gente só iria ver o erro do close, desse close tentando fechar, e não ia ver a exceção da leitura ser muito difícil de investigar onde que ia estar o ponto. Onde que tá dando erro no sistema? Não sei, é num close, mas pode ser vários closes no sistema e como é que eu vou saber de onde é que veio, né? Aí é só um exemplo. Um exemplo além do problema de não fechar o recurso na memória, de, sei lá, ele criou ali, pode ficar infinitamente o negócio ali, esse recurso, né? Que a gente fala recurso. Até, Cris, eu vou abrir aqui aquele... Eu acho que vale abrir, porque esse conceito de recurso, eu também fico em dúvida de falar. Você lembra aquele artigo que você colocou ali no grupo por último?
Ah, sim. Aham, sim. Eu não sei se alguma de vocês teve tempo de olhar. Eu vou traduzir aqui porque ajuda. E aqui fala uma parte aqui, o que, que é um recurso, né? Que pode ser pensado como algo controlado pelo sistema operacional, um arquivo, uma matriz de bytes, um leitor, que no caso que nem aquele ali do exemplo, um buffer, que lê as teclas do teclado. Por exemplo, quando tu vai digitar um token num aplicativo que eu já usei, a gente usa quando vai digitar senha, quando vai digitar alguma coisa assim, né? Que não é um campo na tela, é alguma coisa mais direto no teclado, num dispositivo, ou um soquete aqui, tá dizendo. Esses são alguns recursos, né, do Java, que daí aqui está explicando que pode ser acessado e emprestado por um programa. É só depois para quem tiver um tempinho para ler aqui, mas eu achei bem interessante a gente ter assim o que, que é um recurso, o que, que a gente fala recurso, o que, que é recurso, né, cara? Geralmente é porque não é um campo assim, é um texto, até pode ser, mas é mais um arquivo, né? Porque a gente trabalha num sistema web, por exemplo, tem um monte de campo, tem um formulário, coisa assim, que a gente utiliza. Mas um recurso que a gente fala que tem que fechar e abrir, um stream, são mais esses relacionados aí nesse caso, né? Que aqui está dizendo que ele tem que implementar uma interface, que é aquela ali que a gente mencionou, né? E, e a gente está vendo os meios de como fechar ele corretamente, né? Então, voltando para o código aqui, essa forma aqui é errada, por causa dos problemas que a gente já comentou. E esse aqui é um recurso que eu estou usando agora. E quando tiver mais de um recurso, de um, dois, três ao mesmo tempo, como é que faz? Aqui está exemplo desse código aqui, com mais recursos, por exemplo. Aqui ele está usando um input stream, né? Recebendo por parâmetro. Um input stream é parecido com. Agora não. É parecido com buffer reader, ou não, Cris? Me ajuda aí, Eu me acho lembra. que é leitura de arquivo, né? É Se eu não leitura me mais de engano, arquivo, é file. É é, isso. é tipo abrir um arquivo para ler. Um ponto doc. Aqui ele vai ler do teclado, certo? E aqui ele vai ler de Isso. um arquivo, sei lá, um Aham. PDF, um Sim, Excel. sim. A gente usa Um arquivo bastante. texto. Isso, De repente é um arquivo texto. isso, exatamente. Então, aqui ele tá lendo criou um input stream para ler um arquivo. E aqui ele criou um output stream, que é a saída, né? Entrada e saída. Aí ele vai fazer um try de tentar. Fez uma reserva de memória aqui, de buffer. Eu botei um número bem pequeno aqui, porque foi só de exemplo. Botei 10 aqui nesse constante, porque tem que colocar um valor, né? Aí, aqui tá um inteiro aqui, um N, que esse nome de variável tá bem ruim, inclusive, do exemplo. N, o que que é? Esses nomes de variável não tá muito legal aqui, mas tudo bem. Aí, enquanto ele lê esse esse arquivo aqui da memória, ele vai fazer uma escrita de saída. Ele botou aqui no in e no out. Aí ele vai tentando ler, colocando no buffer e printando, não é printando, né? Escrevendo em algum lugar, ou na tela, enfim. Aí, enquanto tenta fazer até o final, e no final ele fecha. Aí ele tá tentando fechar aqui a saída. E aí, depois que tentou executar esse bloco do try, ele vai tentar entrar na finalização da leitura aqui, que é
foi o primeiro. Na verdade, o primeiro foi a saída aqui. Aqui ele só colocou numa variável. Então, ou seja, ele está tentando fechar a saída no primeiro, no de dentro e a entrada no de fora aqui. E aí? Ficou meio emaranhado, né? Assim que olha. Antigamente isso aí que era o comum, né? Era o mais comum, assim, era tranquilo, era o normal. Só que hoje já não serve mais, né? E fica bem. Depois que vem esses padrões de código mais limpo e tal, a gente já consegue perceber que tá meio. Será que não tem como melhorar isso? E é isso. Aqui é do jeito, né? Vamos ver como é que é feito da forma melhorada aqui. Entendendo como é que o jeito feio, né? O jeito ruim e não eficiente. Aqui ele tá dizendo aqui, ó, o método first line of file, que é esse primeiro aqui de cima. Nessas circunstâncias, aí tá explicando aqui. A segunda exceção destrói completamente a primeira, que é o que a gente comentou. Não há registro da primeira exceção no rastreamento da pilha, se acontece, né, um problema ali na primeira, no try, o que pode complicar muito a depuração dos sistemas reais. A gente já falou. Resolveram-se todos esses problemas de uma vez só quando no Java 7 introduziu a instrução Try with Resources. Isso aí é novidade para mim também, eu nunca tinha usado, apesar de estar trabalhando já. Eu acho que é porque eu nunca mexi muito com arquivos, com esses recursos assim. Não tinha chegado nesse ponto de aprender esse Try with Resources, ou já até tinha visto no código, mas eu não sabia que tinha esse nome, que era esse nome dessa solução aqui, que é como se fosse uma instrução de código, né? Que vocês vão ver ali. Alguém quer continuar essa parte do auto-closable? Pra gente continuar vendo ali a parte da solução e da resolução de como é que é melhor, como é que tem que ser feito da forma melhorada. Alguém quer ler essa parte aqui pra já ir estudando, né? Que é bom ler. Eu posso ler. Quem? Opa, você quer ler? Pode ir. Opa, bora? Pode? Pode ir. Tava vindo? Agora foi. Apareceu verdinho, desculpa. Bom, atualmente muitas classes de interface nas bibliotecas Java e em bibliotecas de terceiro implementam ou estendem o auto-closable. Se você escrever uma classe que represente um recurso que deve ser fechado, sua classe também deve implementar o auto-closable. As versões do Try with Resource não são apenas mais curtas e mais legíveis que as originais, como também fornecem diagnósticos bem melhores. E também, exceções podem ser suprimidas para preservar a exceção que você realmente quer ver. Boa. É isso. Parece que resolveu todos os problemas com esse Try with Resources e com aquela classe do auto-closable, né? Pelo que eu entendi, assim, agora, estou simulando um pouco melhor, parece que são soluções para ser implementadas meio que juntas, uma coisa com a outra. Aí eu coloquei aqui já criei uma classe aqui para solução, como seria a parte melhorada, a implementação melhorada desses dois métodos aqui, que consta ali no livro. Só que eu deixei vazio pra gente fazer juntos. Até vai ser bom, porque eu vou estudar aqui junto com vocês, porque eu não tinha desenvolvido ainda o Try with Resources. Bora? Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui a parte no livro, vou mostrar pra vocês.
Acho que eu comentei, né, que eu fiquei sabendo dele porque no SonarQube apareceu um apontamento falando utilize try with resources. Hum, Acho que eu tava usando o try com finally para fechar um arquivo, né? E aí ele uhum. apontou, não, usa try with resources. Tu tava fazendo do jeito antigo, né? Pois é, pois é. Aí ele pôs o dedão ali, ó, tá errado. Que bom que agora a gente tem essas ferramentas de inteligência artificial, né? De revisão de código, o Sonar, que eu acho que nem é com a inteligência artificial, o Sonar, não sei se já usa, mas eles já É, avisam, né? é que eles põem algumas regras, né? Uma delas era justamente para verificar essa coisa de arquivo, né? Top. Então, mas que diacho é esse Try with Research que tem esse nome tão grande, três nomes? E no que é? E aí nada mais é do que um try, só que em vez de ser com aquelas chaves que nem a gente viu ali, que é um try, que igual ao try catch, try final, a gente vai usar o que é chaves. Isso aqui é chave, né? A gente vai usar É, parênteses. Parênteses. Então, é isso que muda. A gente vai usar um entre parênteses aqui. O que a gente vai falar para ele que é, tenta aí fazer tal coisa com o meu recurso. Try with, tenta com recursos. Eu tô tentando traduzir, tá? Mas tem um pouco a ver, né? Tenta aí fazer um negócio com o meu recurso aí. Tenta executar o meu recurso, o que tá entre parênteses. E daí fazem diferente do que aquele final. Não tem final aqui. Até eu acho que não sei se eu vi aqui mais embaixo. Tem uma forma de fazer um try with resources com catch, mas daí a gente vê um pouco mais lá. A gente faz depois. E entende por quê. Mas vamos implementar essa solução aqui do... Que é assim. Vamos aprender junto. Que eu também não sabia fazer essa parada aqui. Try, tenta fazer tal coisa. O quê? Como se fosse um try com entre parênteses, né? Com o meu recurso. parece um método, né? Parece Parece que tá chamando um método. if. A gente tá acostumado a usar if aqui, if, né? Mas não, é um try mesmo. Try, tenta um buffer header, que é o que a gente tava fazendo lá, né? BR. Então, daí eu tô criando um buffer aqui. E daí, aqui dentro, eu vou criar... Aqui eu tô criando um buffer, né? E aí, aqui dentro, eu vou passar um new file. Tentar criar um leitor de arquivo, que é o que está tentando fazer, com o que está sendo passado por parâmetro, que é o path. Olha aí. Diferente, né? Mas é o que é. Aí, dessa forma, o que ele está tentando fazer? O que eu estou tentando indicar para ele? Tenta criar esse recurso e ler meu arquivo aí. E retorna a linha que eu tô querendo, eu vou tirar esse retorno null aqui porque eu botei porque tava vazio. Então, vai lá, filho. Meu filho interrompeu aqui uns minutinhos. Isso acontece nas melhores famílias. Sabe o que me lembra aquele vídeo? Não sei se vocês já viram um meme, um cara fazendo entrevista no ar, num jornal, e entrou a criança, assim, no meio da sala. Vocês já viram? Eu vi Entrou uma hoje. criança, e aí ele ficou, imagina, em rede nacional, sei lá que país que era, e aí entrou uma criança dançando, e logo depois entrou uma outra criança com um andador. Nossa, eu vi hoje isso aí.
Que doido. Só que ninguém tá me vendo aqui, né? Vocês não estão me vendo, mas me veio assim na cabeça esse Depois meme. entra a esposa, né? E Pegando as depois entra em crianças. esposa e se arrastando no chão. Caraca, que coisa doideira, né? Enfim, aí o que que... Vamos voltar aqui no... Tentando voltar pro código. O que vocês entenderam? Cadê o close? E o close? O close ficou implícito. O close de fechamento que a gente falou tanto que seria a solução dele fechar, esse try ele já faz meio que implícito isso nessa tentativa aqui de criar o arquivo, ler ele e retornar a linha. É isso, né, Cris? O closable, ele tá ali por quê? Porque esse buffer reader, se não me engano, ele implementa o closable. E aí o closable, ele implementa o extend o autoclosable. Então, ele já tem, né, aquele método lá. Se a gente quiser, a gente pode sobrescrever o close, que é esse closable, ele só existe para fechar, né? Só que aqui, dessa forma que a gente faz, a gente não precisa, com o try with resource, a gente não precisa explicitamente lá colocar, olha, fecha, não precisa mais. É isso, né? É quando ele executa esses comandos aí dentro do try, né? Tem o return, aí depois automaticamente ele já executa o close do recurso, né? Então já libera a memória, o arquivo, o que for, né? Porque esse buffer reader implementa esse autoclosable, né? Então ele fecha automaticamente. Usou o recurso, a partir do momento que termina o uso do recurso, ele já fecha. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas isso só quando eu uso o try with resource. Se eu fizer assim, porque dá pra fazer aqui, assim ainda, né? Assim como vocês estão... A gente implementou assim, mas é de uma forma antiga que ainda funciona, né? Ele vai tentar ler a linha, ele vai tentar executar o final, vai tentar fechar, mas não é garantido. É isso que a gente tá vendo no livro. Aqui tá dizendo que não funciona sempre. Agora com Try with Resources, esse aqui garante. Esse aqui tá se garantindo que, além de diminuir o código, ele melhora a questão de exceções, não vai dar esse problema aqui de um suprimir o outro, que se der erro no fechamento e na leitura, ele vai suprimir um problema em cima do outro. Aqui ele tá dizendo que dessa forma, ele vai se manter na pilha de exceções se der algum problema, tanto na criação desse file, quanto no buffer reader, quanto no layer. Ele vai manter a pilha de exceção. E vai ter tudo maravilhoso, que é o que está dizendo aqui, não vai ter problema nenhum. Agora, esse outra... Aqui eu copiei, né, como tá ali. E aí o segundo exemplo, que seria com mais recursos, ou seja, que nem a gente viu ali com um arquivo de entrada e saída. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou fazer um try, que é um tryzinho com, né, tipo entre parênteses. Vou criar um input. Tô criando um arquivo de leitura aqui, que era aquele in, junto. Só que dá um nó na cabeça, né? Fazer de cabeça isso aqui, às vezes o cara não sabe. A pessoa meio que vai ficar, às vezes, um pouco... como é que eu faço isso encadeado? Com o recurso ali que tá passando por parâmetro. Ok, criei um arquivo de entrada. Aí, ponto e vírgula. Vou dar uma outra linha para ficar mais claro aqui. Aí eu crio um output stream de saída, que é o que a gente tá tentando. A gente vai ler e vai sair
a leitura e saída. Dou um new file put stream com o DST, que é um nome de parâmetro bem ruim. De novo, tô reclamando do nome, mas a gente sabe, né? Esses tipos de nome aqui também. Devia ser assim, ó. Né? Vou dar um refactor aqui. Entrada. Vamos melhorar essa coisa. Fazer um código limpo na saída. Assim fica melhor. Aí, só que ficou meio... Não sei se ficou melhor porque ficou meio misturado inglês com português, né? A gente sabe que isso também não é uma boa prática, mas enfim, só pra ficar claro. Aí eu tô criando aquele tal de byte, um array de byte, que é de buffer, que nem fez na outra new, eu dou um new byte. Um byte com, sei lá, vou botar um fixo aqui. Ah, ele não deixa. Buffer size. Aqui ele... Não é isso que eu quero. Ele não sugere pra criar um... É também uma preguiça minha, né, de criar. De escrever, a gente tem um pouco de preguiça. Acho que é o B maiúsculo e o B minúsculo ali do byte. Você tá reclamando? Byte. O Buffer. primeiro tá minúsculo, Ah, tá tá. byte Aqui minúsculo é... e byte Opa. maiúsculo. É assim mesmo, é o que parece. É minúsculo. Olha, não, ele não é... Era isso, Cris. Também. O negócio tá na nossa cara e a gente não vê, né? Esse int n aqui... Detalhezinho. Number, sei lá. Aí eu faço um while normal. Sei lá, vou copiar aqui, que é aquele while do... Só que daí... é o seguinte. Enquanto ele tá tentando ler, ele lê. E deu. É isso? Deu. Olha a diferença. Desse monte de try aqui, de final, não sei o que. Aí, resumiu pra isso. E dentro do try aqui, que é esse try with resource, que é o nome desse... Que nem o if else, né? While. É o try with resources. É um algoritmo... uma forma de escrever aqui esse algoritmo, né? É uma instrução, não sei se é bem... Instrução, né, Cris? Eu acho que esse try with resources é uma instrução, né? Sim. E aí ele faz aqui dentro com parâmetros, já criei aqui dentro. Criei a entrada e a saída. E dessa forma, todos os problemas são resolvidos também. Né? Impressionante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele fala. As versões não são apenas mais curtas, mas mais legíveis. Eu coloquei aqui, eu acho que aqui no resuminho. Não, acho que só o final aqui. Mas é isso. Eu só vou abrir aqui explicando. É que ele, no livro ele vai explicar que o diagnóstico é bem melhor se der algum erro, né? Que nem a gente já falou das exceções. Ele mantém a pilha de exceções aqui, né? A segunda exceção, se acontecer, não é suprimida a primeira. Todo um esqueminha aqui. Mas se eu quiser, eu ainda posso, no método getSuppressed, pegar a exceção, se acontecer alguma coisa ali. E aí, mais aqui embaixo, isso permite que você trate as exceções sem poluir o código.
né? Porque aqui a gente não tratou, né? Aqui ele tá tratando já automático, né? Nesse try with resource, dessa forma. Opa. Mas assuma um valor padrão para retornar, caso não possa abrir um... Deixa eu ver. Veja um exemplo aqui, que é esse último aqui que ele tá mencionando. Esse é o último. Deixa eu ver que horas são. A gente já ainda tem uns 15 minutos. Isso permite que você trate as exceções sem poluir. Veja um exemplo um pouco mais elaborado da versão do nosso método, que é esse primeiro aqui, que não lança exceção, mas assume um valor para retornar. Deixa eu aumentar aqui um pouco para ver. Aqui ele usa o try with resources com um catch, pegando um valor default aqui. Mas esse valor default serve para quê? Ah, tá aqui, ó. Passado por parâmetro. Então ele está implementando com um catch. Não sei se vale eu implementar esse aqui, mas eu acho que eu não preciso escrever um método novo, mas eu altero esse primeiro aqui, que é só mostrar que a gente pode colocar um catch aqui de IO exception, né? Se caso eu quiser ainda tratar alguma exceção aqui. Esse valor default aqui é, por exemplo, assim, é um código do erro, sei lá, código de erro da instrução. Aí eu vou aqui e vou retornar aqui. Vai dar... Aqui ele entrou e vai retornar esse código aqui. Pra eu, sei lá, mostrar uma mensagem para o usuário. Olha, deu erro aqui, nessa parte aqui, né? E é isso. Aí temos aqui a finalização aqui, dizendo que a lição é clara. Use sempre o try with resources, que é essa instrução aqui com recurso, em vez do try finder, que era o simples, o antigo, para trabalhar com recursos que devem ser fechados. Então sempre desconfie, vou trabalhar com recurso de memória, alguma coisa daquelas ali que a gente viu ali no post. Se tiver dúvida, procura para saber se realmente é um recurso que tem que ser fechado. O código resultante é mais curto, compreensível, as exceções que ele gera são mais úteis, facilita a escrita, usando os recursos que devem ser fechados, e é praticamente impossível com o try finally. Então, seja daquele jeito antigo. Por isso que o Sonar te avisou, né, Cris? Não ia funcionar. Não ia estar errado. A solução para todos os nossos problemas. Try with resources. Eu nunca vou esquecer dessa aula. Se eu precisar. Então, e que eu ia comentar é aquela interface, né? Eu não sei em que situação a gente precisaria, mas se a gente for trabalhar com alguma espécie de recurso, né? Implementar aquela interface auto-closable, que aí a gente realmente implementa o método close, e se usar essa classe com o try of resources já vai fechar automaticamente, né? Isso mesmo. Eu Implementando acho a que, interface. inclusive, eu tô fazendo um aplicativo que eu tô de teste, e ele tem que ficar trabalhando com um arquivo de áudio ou vídeo, por exemplo. Eu vou tentar botar um player, um player ali, até fiz. E aí eu tô pensando em, por exemplo, o cara vai automaticamente, de tanto em tanto tempo, vai tocar um áudio ou vai dar um play no vídeo, por exemplo. Quero fazer um teste assim. E aí eu tô pensando, talvez seja um recurso que eu tenha que... Porque eu vou ler um arquivo, né? Áudio, vídeo. Isso é uma coisa que é comum, que a gente, que a aplicação às vezes tem que usar. Ou, por exemplo, um arquivo que a gente utilize properties, sei lá, não sei se properties não, mas um arquivo, qualquer arquivo que a gente bota na aplicação que tem que ler. A gente trabalha com Excel muito.
sei lá, infinidade de coisas. Stream seria mais. Realmente eu tenho que estudar um pouco mais de stream para sacar um exemplo. Mas coisa de live, eu acho que stream se aplica mais a essas coisas. Por exemplo, Netflix Sim. da vida, uma transmissão de. Que nem a gente tá gravando, mas se a gente estivesse online transmitindo um vídeo, e aí como é que faz? Eu acho que nessas situações aí vale a gente ir pensando será que a gente vai precisar para algum projetinho usar? Eu com certeza eu vou usar essa interface que é AutoClosable, eu acho, pro aplicativo que eu tô usando com vídeo e áudio. Eu vou até ver. Ó, usar na prática, Vou hein? usar na prática isso aqui. Isso aí. E o que eu achei legal desse artigo, que eu acho que não fala no livro, é um pouco mais na frente aqui. Ela fala aqui nessa palavra aqui que realmente Idempotente, né? eu realmente assim, pra mim, e em inglês é idempotente, em português também. Também. Mas é um método que retorna sempre a mesma coisa. Eu sei o conceito, mas Quer dizer isso? sabe quando retorna sempre o mesmo resultado. Mas eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aí. Tá, mas pra mim, enfim, é uma palavra que ela usa várias vezes, né? É preferível usar o closable em vez do auto-closable. Pois, até porque se tu for ver que eu tava vendo, o closable, ele estende o auto-closable. Então, é preferível a gente usar sempre esse mesmo. Nunca esse Então, direto. mas tá vendo que o closable, ele dá um froze ali de I/O exception, né? E o auto-closable, ele dá um froze de exception, uma exceção mais genérica. Então, acho que esse closable é mais para arquivo, input, output, né? Para arquivo e o outro genérico, não sei. Ali explicou, inclusive ali nesse artigo, foi uma forma deles fazerem, porque assim, ó, já a forma antiga eles já utilizavam closable, foi o que eu entendi, tá? E daí pra É do não, Java 5, né? isso, pra não fuder com as implementações antigas, que já usavam o closable, eles pegaram o closable e estenderam um auto-closable pra ter esse recurso a mais, que é usado no try with research. Eu não sei. É uma incrementação do Java para não ser tão. Quebrar tanta coisa, né? Não quebrar, né? Isso. Aí botaram uma Faz classe a mais. sentido. Porque, tipo, o autoclosable, ele automaticamente fecha o recurso, né? E aí, esse closable, acho que você tinha que chamar o recurso.close para fechar, né? Isso. Mas ainda assim, é melhor usar, pelo que entendi, é melhor usar o closable mesmo, implementando o closable. Não sei. É o que está dizendo ali, né? Mas aí tem que ver na prática. Recurso. Vou criar uma classe recurso aqui. Só pra gente ter seria. Mas daí teria que ser uma interface, né? Deixa eu ver aqui. É que eu achei. Antes de fechar essa. com chave de ouro, eu achei legal esse exemplo aqui. Eu só ia comentar, quando você passou, ele falou ali que era interessante usar o closable quando for um arquivo. Cadê? Passou em algum lugar aí. Quando você está usando fluxos de I/O. Acho que um pouquinho mais para cima. Onde eu tava. Prefiro usar o closable em vez do auto-closable quando for arquivo de entrada Fluxo e de saída. I/O. Porque ele gera uma exceção de I/O exception. Eu acho que quando for um fluxo de I/O, é melhor o closable do que o auto-closable. Tá, faz sentido. Era aquilo que a gente tava falando mesmo. Então, depende de cada caso, né? Mas sempre um estende o outro. Mas aqui, ó, I/O exception, closable I/O. Quando é aquele tipo de arquivo que a gente tava olhando lá. Vou dar um input stream, output stream.
Agora, se é outro tipo de arquivo de exceção normal, pode ser direto o autoclosable. Beleza. Isso. Agora tá compreendível. E aí eu queria só fazer Deixa eu tirar essa tradução porque ferra com o exemplo, mas o que eu tava imaginando é assim, ó. Se eu precisar fazer uma coisa, esse exemplo aqui que eu achei muito legal aqui, ó. Um autoclosable exemplo aqui, que eu acho que eu faria assim. O user data, não vou implementar lá, mas aqui ela usou implementando, né, a classe autoclosable e fez um override, que é sobrescrever o close, né? Só para printar aqui, ó, tá fechando. Fechou o recurso. Daí, em outro lugar onde ela estiver usando aqui o user data ali, ela vai fazer o try catch, o try with resources com catch, né? Isso é o try with resources, sim. Try with resources, que é com a classe que implementa. E vai dar quando executar, ela vai printar aqui, ó, lendo o user data e fechando o recurso. Vai entrar sempre nessa implementação de close. Inclusive dá para te fazer outras coisas ali. Ai, desculpa. Então, interessante, né? Assim dá para ver mais claro, né? A utilização. É para provar que funciona mesmo, né? Eu achei Passou lá no muito bom. close. Aqui ela fez um exemplo usando o socket. Aqui criou o socket. Eu nem sei pra que usar socket, na verdade. É uma coisa pra que é pra usar. Tem a ver com porta. É porque ali ele tá criando impressora, porta, né? sei lá, coisa assim de dispositivo mais baixo nível, né? Um socket. Então, daí ela usou um socket, criou aqui e override o close. Com uma exceção, lançando uma exceção. Aí, o throws exception, né? Quando eu vou executar o main, que é o do aplicativo, assim, sei lá, o sistema, eu faço um try with resource aqui, usando o socket. Cria, mas com cat, né? Com cat para pegar a exceção. Eu não quero só fechar, eu quero pegar a exceção quando der erro lá, que nem aquele caso ali que a gente viu retornando um erro de número ali, para botar uma mensagem, por exemplo. Aqui ele só pegou o stack 3, não deu mensagem nenhuma. Mas, olha só que lindo, vai imprimir socket criado, se não der erro, né? E fechando. E se der erro, ele vai entrar nesse cat aqui, vai imprimir o stack trace limpinho, sem suprimir nada, sem dar problema nenhum de interpolamento de exceção que poderia dar, né? Naqueles try final. Então, será que dá? Enfim, eu queria usar esse try with resource com outras coisas. Não sei se dá para usar com outras. É só com recurso? Será que se eu criar sei lá, uma classe usuário? Eu acho que Sei você lá. pode com qualquer classe. Você fazendo implementando a interface, né? Ele vai fazer o close. Pois não, interessante, né? não precisaria ser só com um recurso ali, né? Um arquivo, alguma coisa assim. Boa. É que eu não sei se faz sentido, né? Não sei. Sei lá, Mas vou criar daria. uma classe carro, por exemplo. Aham, É um sim. recurso virtual. Ele não é Sim. um arquivo. Mas é um carro. Não, um carro não. Vamos fazer o outro exemplo que eu tenho que fechar. Conta de banco. Eu tava pensando numa geladeira. Geladeira. Eu É tenho que fechar a fechar a geladeira. porta. Abre. Boa. Sei lá, é Você freezer. E aí não fechou pode a deixar a porta porta. aberta. Abriu a porta para pegar comida e fecha automático. Isso. Boa. Porta de... Vamos pensar, vamos viajar mais longe. Essas coisas de sistema de segurança, não tem essas coisas de porta que abre automático e fecha? Poderia ser, né? É. Sei lá.
Boa, meninas. Vamos É. tentar fazer um exemplo de Criatividade. sem ser recurso de memória assim de arquivo. De repente dá para usar a implementação do Closable em recursos virtuais, né? Assim, mais tudo é virtual, né, no sistema falando, mas entender o conceito, né? É isso. Eu achei muito legal esse exemplo. Acho que valeu a gente falar agora no finalzinho, porque já passamos aí do tempo, já estamos estourando, né? Eu vou deixar esse link aqui acho que aqui no Disc para complementar, que eu achei que explica muito melhor, inclusive para fechar esse último tópico que a gente viu. E é isso, meninas. Querem falar alguma coisa? Acharam muito difícil para quem tá aqui, entrou agora? O que vocês acharam do nosso estudo aí, desse tópico? Eu nunca tinha visto o try dessa forma, né? Eu achei muito bacana. E agora no final ainda, vocês falando de fazer com outros recursos, sem ser arquivos, né? Eu tava pensando nisso, pensando, será que é possível? Na hora que ela falou da porta da geladeira, veio ideias na minha cabeça e o entendimento ficou bem melhor ainda. Eu gostei muito hoje. Né? Olha aqui, ó, tem a SQL Connection também, de repente, conexão com banco, né? Que a gente não... Olha, é uma boa também. Eu acho que tem muita coisa aí que dá pra fazer com esses recursos aí. É só uma palhinha, né? Não dá pra gente ficar horas aqui falando, mas já é um começo, né? Pra gente começar a abordar o tema e meio que resumidamente. Mas eu acho que a gente foi longe. Eu acho que valeu. É isso, meninas. Querem comentar mais alguma coisa? O que tu achou, Cris? Gostou de hoje? Nossa, finalmente acabamos Terminamos um o capítulo. capítulo. E vamos ver o que nos aguarda. Agora vai vir, ó. Métodos Ixi. comuns para todos os objetos. Capítulo 3. Ih, aí tem bastante. Métodos comuns para todos os objetos? Como assim, cara? Bom, daí a gente vai ver. Aí continuamos. Na próxima continua. A Carla que falou que estava lendo o livro, né? Eu também estava lendo esse livro e tendo muita dificuldade. Então, assim, esse capítulo eu achei bem pesado e as sessões ajudaram bastante a clarear. Né? Ih, eu nem É bem falo. denso, né? Realmente. Olha esse aqui 10, gente. É gigante esse aqui. A gente talvez vai ter que quebrar em mais vezes. Em 2, 3 aulas. Nossa, é gigante esse aqui, hein? Se preparem. Ah, não assusta a gente, não. Se preparem. Mas Nossa, vamos. senão ninguém volta o ano que vem. Não, a gente vai até o final do ano. E até 2025 a gente tá aqui. Tô brincando, gente. Sei lá quantos anos a gente vai levar pra terminar Antes o de livro. 2030 termina o livro. Olha aí, gente. Nossa, tá louco. Mas, ó, vamos falar sério agora. A gente tá em 14. Vamos ver se dá pra gente fazer antes do ano que vem mais um, pra começar o... Vamos ver. Se não falhar, porque é casa 15 dias, né? Eu vou fazer o cálculo, meninas. Eu vou fazer o cálculo dos tópicos que faltam. Depois eu mando pra vocês. A gente tá aqui, vai começar o capítulo 3. Quantos itens tem e quantos... cada quinzena a gente tem encontro pra prever quando Ixi. que a gente vai terminar. Vai desanimar. Melhor não fazer, não. Também acho Será? melhor não. Melhor não. Será, meninas? Não, vamos. Vai estar obsoleto o livro. É. Não, vamos conseguir. É isso, meninas. Valeu. Muito obrigada por hoje. Boa noite, bom descanso pra vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.